Olá, tudo na paz do Senhor Jesus? Está no ar a nova temporada do Identidade Sonora. A partir de hoje, nós estaremos juntos, eu, você e muitos cantores. Nós vamos conhecer um pouco da vida deles, seus testemunhos e, é claro, vamos todos louvar ao Senhor Jesus. E quem está nos dando a honra de estrear nesse primeiro programa é o presbítero Josafá Souza. Seja muito bem-vindo, presbítero, à paz do Senhor. Amém, paz do Senhor, Thalita. É um prazer, um privilégio estar aqui. Amém. Uma bênção do céu, uma alegria. A alegria é toda nossa. Amém. E o senhor nasceu em Pernambuco no dia 30 Sim. de abril. É filho da saudosa irmã Maria Ivonete e do irmão saudoso também, José Francisco. É casado com a irmã Andréia, pai da linda Aninha, não é isso? E tem 8 CDs gravados para a glória do Senhor Jesus. Sim. Então, a gente já vai começar a nossa conversa, presbítero. Nosso programa funciona da seguinte forma. Vai aparecer na tela alguns temas, tá? E a gente vai, com base nesses temas, guiar a nossa conversa, vai conversando. O senhor vai cantar um refrão de um hino que tem a ver com esses temas. E a gente já vai para o nosso primeiro tema, que vai aparecer agora na tela. Vamos conferir. Muito bem, um hino que lembre a sua mãe. O senhor vai pensando nesse hino, mas antes eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre o seu nascimento. Eu sei que sua mãe passou por um processo para que o senhor pudesse nascer, parece que era impossível, segundo os médicos, que ela pudesse gerar, não é isso? Verdade. Na realidade, irmã Thalita, eu sou um milagre na mão de Deus. A minha mãe, ela engravidou, ela já tinha por volta de 45 anos. Quando eu nasci, ela estava com 46 anos de idade. E aí os médicos diziam que era impossível, né, a gestação ser normal, mas graças a Deus, para a glória de Deus, ela me disse que quando estava grávida, muito preocupada, sem saber se era realmente uma gravidez, se era um bebê, uma criança, ela achava que estava doente, porque, não que eu seja tão velho, mas naquela época era difícil o acesso e ela não tinha como fazer uma ultrassom. Quando ela conseguiu fazer uma ultrassom, já estava com 7 meses. Nossa. E antes ela foi para o ciclo de oração. Só que quando ela chega no ciclo de oração, Deus usa uma irmã para ela e disse que ela estava grávida de um menino, que ela não se preocupasse, que ela não estava doente. Ela estava grávida, o menino colocasse o nome de Josafá, que seria uma bênção, seria usado lá na frente. Que interessante bênção. que antes de nascer, Deus deu até o nome, né? E hoje eu estou aqui. Glória a Deus, o senhor é um projeto de Deus, né? É verdade. E ainda falando sobre a sua mãe, eu sei que ela é um exemplo também de perseverança. A irmã Maria Ivonete orou por quanto tempo para o seu pai se converter? Meu pai não era evangélico, ela orou 27 anos. E aí existiram momentos que ela pensou em desistir, em parar, mas Deus sempre falava para ela que iria salvar meu pai, iria transformá-lo num obreiro. Glória Só a Deus. que a minha mãe olhava e não via perspectiva. Meu pai bebia, meu pai fumava, se prostituía, tinha uma vida, não gostava de crente, não deixava ela ir para a igreja, mas ela sempre perseverando, orando. E um ano antes dele aceitar, ela estava no ciclo de oração, quando Deus disse assim: mulher, ao tempo de um ano eu entrarei na vida do teu esposo com grande salvação. E Deus fez uma mudança radical na vida do meu pai. Eu não alcancei meu pai no mundo, eu alcancei meu pai na igreja. Quando eu nasci, a minha mãe engravidou. Vieram várias bênçãos. Depois que meu pai aceitou Jesus, minha mãe engravidou, eu nasci, e minha mãe contou a história depois. Eu vim entender porque meu pai gostava de chegar cedo na igreja. Sim. Meu pai chegava muito cedo nos cultos, 6 horas, 6h15 ele já estava na igreja. Bênção. E ele me chamava para ir com ele, muito cedo, né? Morávamos perto da igreja e chegávamos praticamente e o templo estava fechado, ele pedia a chave ao zelador para abrir o templo e ainda me pedia para varrer o templo, passar pano nos bancos, e aí eu ficava sem entender aquela cena. E um dia, adolescente, né, meio agoniado da vida, apressado, eu disse à minha mãe: e meu pai é muito apressado, muito agoniado, porque ele chega tão cedo na igreja. E minha mãe disse: olha, minha mãe começou a chorar. Aí ela contou a história. Seu pai é fruto de muita oração, muita perseverança. Eu ia desistir, ia parar de orar, mas Deus disse que iria salvar e hoje ele está na igreja. E meu pai faleceu como auxiliar de trabalho, é professor de escola dominical, muito dedicado. Amém. Foi um exemplo para mim. Foi quem me incentivou,
quem comprou o primeiro instrumento, que foi o violão, quem me colocou para estudar com 9 anos de idade. Ele investiu muito em mim. Amém. Graças a Deus. Quando Deus promete, Ele cumpre, não é, presbítero? Verdade. Então vamos ouvir esse hino que já pensou no hino que lembra a sua mãe, que ela cantava? Então vamos ouvi-lo? A minha mãe gostava muito de cantar em casa. Ela cantava muito, muito. Às vezes ela acordava muito cedo. E às vezes eu dizia, meu Deus, eu querendo dormir até 9 horas da manhã, mas 6 horas ela já estava cantando. E ela cantava muito assim. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Sempre que eu escuto esse hino, eu lembro muito da minha mãe. Que bênção. Foi um exemplo de fé, de oração para mim. Amém. Vamos para a nossa próxima frase. Vai entrar agora na tela a próxima frase que a gente vai conferir. Muito bem, um hino que o senhor cantou pela primeira vez, presbítero. Vá pensando, tá? Mas antes eu queria falar sobre o seu pai, porque eu sei que, como o senhor já adiantou, seu pai teve uma influência também na sua vida musical. E parece que quando o senhor cantou o seu primeiro hino tocando, ele estava lá, né? Conta essa história pra gente. Na realidade, eu comecei a cantar por causa do meu pai, né? Ele investiu, como disse anteriormente, comprou o violão e me colocou numa escolinha para aprender. Me lembro como se fosse hoje, uma escolinha da igreja, os irmãos eram um diácono, esqueci o nome dele agora, mas ele ensinava a alguns irmãos e ele me levou para lá. E aí eu comecei a dar as primeiras notas e aprendi o primeiro hino. E como meu pai era auxiliar, a gente saía para os pontos de pregação, não é? E ele ia dirigir os cultos e eu ia com violão, só que eu só sabia tocar essa canção. E ele me dava a oportunidade e eu cantava só esse hino. Então foi o primeiro hino que eu comecei a cantar, é o hino 291 da nossa harpa cristã. Então vamos ouvir o refrão? Sim. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Hoje eu toco com as notas que toquei, né? Mas na época era uma maior dificuldade, segurando o violão e sem sair direito, mas Jesus recebia. Recebia, né? Amém, com certeza. Então a gente segue conhecendo um pouco mais da história do presbítero Josafá, nosso convidado de hoje. Vamos para mais uma frase, vamos ver sua primeira composição. A gente sabe da história que depois que o seu pai, depois que Jesus guardou o pai do Senhor, num momento bastante difícil, Deus lhe deu a inspiração. Eu queria que o senhor contasse essa história. Sim. Na realidade, quando eu perdi meu pai, eu sofri muito. Eu fiquei bastante abalado. Eu tinha 17 anos de idade. Eu nunca tinha escrito um hino. Só tocava, cantava hino de outros compositores. Mas depois da morte do meu pai, eu comecei a buscar a Deus, a orar e perguntar a Deus por que ele tinha guardado meu pai. Meu pai morreu precocemente, posso dizer assim. Ele tinha apenas 63 anos de idade quando ele faleceu, jovem, de câncer. Ele adoeceu a primeira vez com 58 anos, fez um tratamento intensivo, quimioterapia, radioterapia, mas quando o câncer voltou, foi muito invasivo e foi rápido. O médico deu a ele 2 meses de vida e ele ainda viveu 6 meses. E eu perguntava a Deus o tempo todo, Senhor, por que tu guardaste meu pai? Por que, Deus? Eu me sentia sozinho, só com a minha mãe. Eu tinha o filho, ele sempre conversa mais com o pai, né? Tem aquela aproximação, meu pai me orientava, me ensinava.
E quando eu estava orando, o Senhor falou comigo e disse assim: eu permaneço sendo Deus. Aí vem uma frase na minha mente: Deus é Deus e sempre será. Independente do que aconteça conosco, Deus vai permanecer sendo Deus. Deus não é só Deus quando nós estamos alegres. Deus é Deus quando estamos tristes. Deus não é só Deus quando Ele nos surpreende com coisas boas, mas quando as surpresas são desagradáveis, Ele permanece sendo Deus, né? Então veio a primeira composição. Que bênção. Tive a oportunidade de gravá-la, de tocar aqui num clipe na Rede Brasil. Sim, tocou bastante. Isso, e gravei esse primeiro hino, que diz assim: Deus, Ele é Deus e sempre será. Ainda que alguém não queira, mas não pode impedir o seu trabalhar. Deus, Ele faz e sempre fará. Ele vai fazer o impossível se tornar possível para te abençoar. E não percebia eu, Thalita, que a composição, que é uma dádiva divina, né, um dom de Deus. Sim. Tem hora que eu quero escrever um hino e não sai, mas tem hora que Deus dá. Não percebia eu que isso já era para beneficiar a obra dele. Lá na frente, eu comecei a escrever hinos oficiais de aniversário de comissão, aniversário de adolescentes. Muitos congressos. Muitos congressos, né? Deus me deu a oportunidade de escrever hinos de congresso de jovens, dos adolescentes, tudo para a honra e glória do nome dele. É tudo dele, né? Não temos nada. Tudo é emprestado. É verdade. Muito bem. Então, qual será agora a próxima frase? Vamos ver, presbítero, vamos conferir. Eita, agora é uma coisa sobre o casal, viu? Eita. E a gente quer saber como foi que o casal se conheceu. Um hino que marcou o casal, vá pensando, mas eu já quero adiantar, saber como foi que vocês se conheceram. Eu sei que foi na igreja, né? Sim, na realidade, quem está em casa vai sorrir um pouquinho. Eu tinha uns 12 para 13 anos e a gente se conheceu adolescente na igreja, cantando, e desenvolvemos aquela amizade e sempre saímos nos cultos, sempre estávamos juntos, né? Adorando ao Senhor. E aí batia aquela sede de ir na casa dela, às vezes tomar uma água. E eu conheci a mãe dela e eu disse, adolescente, veja que ousadia, com 12, 13 anos, eu vou casar com sua filha. Eita. E a mãe dela olhou para mim e disse, menino, como é que você disse vai casar com minha menina se você é um adolescente ainda? Vai crescer, vai trabalhar. Mas aí não é o que aconteceu, passou o tempo e quando eu completei 18 anos de idade, nós começamos a namorar e com 21 anos nós nos casamos. Eu tocava no conjunto. E por incrível que pareça, meu Deus, foi ela que se apaixonou por mim. Disse que achava muito bonitinho, porque eu tocava lá no conjunto os hinos, e daí veio a união, não é Deus que fez isso. Glória a Deus, já estou com 17, eu vou fazer 17 anos de casado. Para honra e glória a Deus. Amém. Então vamos ao hino, o hino do casal? Sim, o hino do casal. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Ô, glória. Eita, glória. Declaração, viu, André? Que bênção. Bom, parece que a próxima frase, presbítero, é relacionada a um dos seus hinos. Parece que tem uma história bem bonita. Vamos ver qual é a próxima frase. Tem finalidade. A gente colocou essa frase, a nossa produção colocou essa frase, porque a gente soube que após o nascimento da Aninha, a irmã Andréia passou por um processo de doença e Deus levou o Senhor para um determinado lugar para fazer algo na vida de alguém, uma experiência muito bonita que a gente queria que o Senhor contasse. Antes de cantar, tem finalidade. Foi outra experiência que eu vivi. Eu posso dizer que essa marcou muito a minha vida, né? Vou levar para o resto da vida. Eu pedia muito um filho a Deus e éramos casados já há uns 5 anos e não tínhamos filhos. E veio a preocupação, fizemos os exames para ver se tinha algum problema, né? Se éramos estéreis, mas o médico disse que éramos saudáveis, mas não vinha filhos. E aí esperamos mais 3 anos, com 8 anos de casado,
Deus usou uma irmã dizendo que nós teríamos um filho. Disse até que seria uma menina, né? E eu pedi para aparecer com a mãe e sair bonita como ela, não puxar o pai. Graças a Deus saiu. E a minha esposa engravidou, eu tinha me planejado tudo, organizei tudo, pagava um plano de saúde. Com alguns meses antes da menina nascer, o plano de saúde faliu e eu fiquei sem entender. Na época, pedi uma ajuda para pagar a maternidade particular, né, para cobrir para particular. E foi tudo normal, tudo tranquilo. A menina nasceu numa quinta-feira, no sábado ela teria alta, só que na sexta-feira ela teve uma complicação. O intestino dela paralisou, não voltou a funcionar. E aí, como eu não tinha mais o plano de saúde, foi o parto particular, só cobria 48 horas. E ela teve que ser transferida para um hospital, não tinha vaga nos hospitais na época, e ela foi transferida para o hospital, onde meu pai havia falecido no ano de 2000 com câncer. No mesmo hospital? O hospital, Otávio de Freitas, lá em Jaboatão de Guararapes, ficou no mesmo corredor, próximo à mesma porta. E veio todas as lembranças, aquela indagação a Deus. Eu chorava muito, meu Deus. Teve um amigo meu que tinha perdido a esposa após ter um filho, gravei uma canção dele, que é Nasci para Te Adorar, e vinha tudo isso na minha mente também. E eu ficava perguntando, mas aí Deus usa o vigilante, era um irmão, crente da nossa igreja, ele disse assim, olha, Deus manda lhe dizer que lhe trouxe aqui para uma finalidade, para um objetivo. Ele vai glorificar o nome dele na sua vida. Eu disse, amém. Mas não entendi muito na hora, você desesperado. É verdade. No outro dia foi que eu vim compreender. Na realidade, ela entrou lá na quinta, na sexta, e no domingo eu vim compreender. Tinha uma irmã que o esposo não era crente, o esposo não gostava de crente, e ele dizia que nunca ia ser crente, veja só. Só que toda vez que tocava o hino, um hino que eu gravei, eu tinha tudo para não ser nada, mas ele me viu. Sim. Sempre que tocava lá na rádio, na casa dela, ele chorava e dizia assim, eu gosto muito desse hino. Quem é esse irmão? Quem é que canta esse hino? E ela disse, eu não sei quem é que canta esse hino, não sei onde ele mora. Se um dia eu encontrasse com esse rapaz, se ele falasse de Jesus para mim, talvez eu ia ser crente. E ele estava fazendo hemodiálise e estava bem debilitado, já à beira da morte. E aí o hospital onde ele foi transferido foi o mesmo lugar onde a minha esposa estava, no mesmo corredor, 2 macas à frente, ele ficou bem pertinho. A irmã, quando viu eu orando pela minha esposa na hora da visita, de tarde, a irmã disse assim, eu conheço a sua voz de algum canto. Eu não sei se é o senhor que canta aquele hino. Eu disse, eu tinha tudo para não ser nada, mas ele me viu, sim. Eu queria que o senhor fizesse algo por mim. Eu disse, pois não. Olha, eu fiz uma oração pelo senhor, para Deus marcar um encontro entre o senhor e o meu marido. Eu disse, marcar um encontro, irmão, eu estou aqui por causa da senhora. Quer dizer, o plano de saúde faliu, ela não ficou no hospital particular, foi para um hospital público, tudo para Deus marcar um encontro, para eu ir lá falar de Jesus para o esposo dela. Ele aceitou Jesus no oxigênio, chorando, oramos por ele. Depois que ele aceitou Jesus, no outro dia ele faleceu. Se eu não me engano, foi no outro dia, foi no mesmo dia. E no mesmo dia, depois que ele aceitou Jesus, minha esposa não precisou fazer cirurgia, teve alta. De noite, veio para casa, veja como Deus faz. É verdade. Criou uma situação para salvar uma vida. Tinha até uma jovem do lado, com o braço quebrado, que o médico estava demorando muito para fazer a cirurgia dela. E ela disse, irmã, eu estou entendendo, eu quero me voltar para Jesus também, aceitou Jesus também. Como é que Deus faz, né? O trabalhar de Deus é tremendo, né? Então, nada acontece por acaso na vida do cristão. Por acaso, é verdade. Tudo tem finalidade. Tem finalidade, essa noite escura tem finalidade, toda essa angústia tem finalidade, esse sofrimento um dia acabará. Tem finalidade, todo esse processo que estás passando, é a tua fé que Deus está provando, pois algo novo em tua vida irá realizar. Tem uma finalidade. Oh, glória! Tudo tem uma finalidade. Agora a gente vai para um quadro que a gente chama de Pense Rápido.
Eu vou fazer umas perguntas para o senhor e o senhor vai responder rápido, tá certo? Vamos lá. O senhor foi batizado com o Espírito Santo com quantos anos? Na adolescência, não lembro ao certo, se eu não me engano, foram 12, 13 anos de idade. Certo. Comida mais diferente que o senhor já comeu? Sei que o senhor gosta de comer, né? Come bem. Então, eu não perguntei assim, qual a comida que o senhor mais gosta. Eu perguntei a mais diferente que o senhor já comeu. Eu viajei para a Argentina, tive o privilégio, em 2017, eu nunca tinha comido. É algo chamado fatura. Parece com pão, mas não é pão, é diferente. Tem um recheio, tem um sabor. E eu já procurei aqui no Brasil, em todo canto, e não existe igual. Quero provar a fatura. Teclado ou violão? Violão. Foi o que eu comecei a tocar primeiro, violão. Violão, muito bem. Agora uma curiosidade. Quantos graus tem os seus óculos? Um tem 7. Não, um tem 8, não é? E o outro tem 9. É bastante Bem forte. Eu tenho astigmatismo e miopia, né? Já tentei fazer a cirurgia, mas não consegui. Mas Jesus vai me dar essa vitória. Amém. Eu também tenho astigmatismo e miopia, só que meu grau é um pouco menos. Tenor, barítono ou baixo, sua voz? Penso que sou um segundo tenor. Eu acho que tenor, a voz mais alta, um segundo tenor, né? Segundo tenor. Você consegue cantar bem agudo mesmo. E, por fim, um cantor que lhe influenciou. Fez parte, assim, da sua história como cantor. Lhe influenciou de alguma forma? Nosso amigo, o irmão Jair Santos. Eu já Jair. disse isso para ele. Cantava muito os hinos dele, né? Estou chamando ele de velho, né? Mas admiro muito o Jair, sua referência, o modo de cantar, o modo que se conduz dentro da igreja. Até hoje, Deus abençoe Jair. Foi uma referência para mim. Eu sempre cantava os hinos no playback dele. Tinha alguns hinos que eu não alcançava por ser muito alto, Ele tem um agudo forte. E gostava também muito de cantar os hinos de Vitorino Silva, mas também me influenciou muito. Mas só que eram muito altos, né? Porque ele é primeiro tenor, e aí eu sentia dificuldade. Então, vamos já aí. Bem, presbítero, a gente tem assim, parece que tem um vídeo para lhe mostrar. Vocês vão conferir agora, eu vou pedir para o senhor olhar. Tem umas pessoas que querem falar algo para o senhor. Vamos conferir aqui, você confere aí agora na sua tela. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui falando um pouco do nosso irmão Josafá, meu esposo, né, e dizer o quanto nós o amamos, o quanto nós o admiramos pelo que ele é, pelo excelente pai que ele é, pelo excelente esposo, pelo excelente servo de Deus, pois ele ama a igreja, ama fazer a obra do Senhor, ama louvar, não é? E nós só temos que agradecer a Deus pela sua vida e dizer o quanto Ele é especial para nós. Nós queremos dizer para ti, Josafá, nós te amamos, não é, Ana? Sim, te amo, papai. Oh, meu Deus, te amo, papai. Amém. Deixa uma mensagem para elas, presbítero, gravar esse vídeo tão bonito. São os meus presentes, né? A maior riqueza que o homem pode ter é ter uma família. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, da minha filha. Minha filha, digo de coração, lhe amo muito. Se fosse para escolher outra mulher para casar, eu escolheria você novamente. Ô, Glória! E você é um presente para mim. É uma esposa, é uma mãe, é tudo para mim. Deus te abençoe. Minha filhinha, dispensa comentários. Te amo demais. Papai te ama. Muito bem, presbítero. Nós estamos encerrando o nosso programa. Passou super rápido, não foi? Rápido foi. Estamos encerrando. Queremos agradecer muito a sua participação, presbítero. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Fica à vontade aí para Eu agradeço, irmã Thalita, a oportunidade de estar aqui. Agradeço a Deus. Agradeço ao nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que nos dá esse privilégio para nós, cantores. É um presente do céu estar aqui. Deus abençoe o senhor, pastor Ailton, toda a sua família, toda a direção aqui, né, da Rede Brasil, Amém. O superintendente, o evangelista Sonivaldo, todos que trabalham aqui, a senhora apresentadora, o programa está uma bênção. Glória Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Presbítero, o senhor também estreia o álbum do nosso programa. Todo cantor que vier, a gente vai tirar uma foto, vai colocar no nosso álbum. Então a gente vai olhar para ali, aquela câmera certo. ali, e a gente vai sorrir para tirar uma foto para o nosso álbum, tá certo? Tem que ter o Photoshop, né, para sair bonito. Então vamos lá? 1, 2, 3. Muito bem a nossa foto. E agora a gente fala do desafio da semana. A gente fez um desafio, desafiamos o senhor a
criar um Jesus, corinho, foi. né, um hino com o Salmo 23. E a gente vai se despedir com o refrão desse corinho. E se você de casa quiser conferir na íntegra esse hino exclusivo, viu? Aqui para o Identidade Sonora, é só você acessar o canal do YouTube da Rede Brasil. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative as notificações para você ouvir esse hino com o Salmo 23, que a gente pediu, demos o tema, Salmo 23, que é um salmo muito conhecido, muito bonito. A gente se despede ao som desse salmo, agradecendo a sua audiência aqui na estreia da nova temporada do Identidade Sonora. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa, se Deus quiser. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Com Ele estou seguro, me sinto protegido, Ele está a me guiar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Com Ele estou seguro, me sinto protegido, Ele estará a me guiar.